Toda vez que eu prego, eu ensino vocês. Tem que corresponder à presença. Deus seja louvado, fala a Deus. Né? Porque a gente é uma igreja viva, gente. A gente é uma igreja pentecostal, a gente ora em línguas, a gente expulsa demônio. Ou a luz vivos. Então, por favor, não venha para o culto de qualquer jeito. Tá bom? A palavra diz assim: alegrei-me quando me disseram. Quando disseram, olha, vamos à casa do Senhor, eu já estou alegre. Né? Então tem que estar. Falei boa noite? Boa noite, irmãos. Paz seja convosco, amém? Glória a Deus. Então abra, por favor, a sua Bíblia no livro de Neemias. Aleluia. Experte sobre o texto, sobre o livro. Oh, Jesus amado. Pregar para os seus professores é tão difícil, né, gente? Outro dia eu fui pregar numa igreja de um pastor que eu admiro muito, que é assim, meu Deus. Aí, na verdade, quando esse pastor que eu gosto muito me mandou mensagem, eu olhei no meu WhatsApp e falei, pastor, me mandou 2 áudios. Eu falei, meu Deus do céu, o que esse pastor quer comigo? Michel, você pode vir pregar aqui na minha igreja, não sei, no culto de domingo, depois vai ter um momento com os líderes, isso, aquilo. Queria que você ministrasse nos 2 momentos. E ele foi meu professor de TQ, né? Ele até esteve com a gente no nosso retiro ministerial, o primeiro retiro ministerial, o pastor Roscamp. E aí, e ele escreve livros, ele é, né? Pregar com um professor é difícil, né? A pastora Lúcia foi minha professora, ainda é professora aqui com a gente, no ITQ. E Neemias, quem conhece Neemias, e a chibata come no nosso coro, né? Bora lá. Neemias capítulo 2, o verso 11. Neemias. Vamos ler apenas a Jerusalém. Aí está assim na sua Bíblia? Está assim? Se não tiver na sua Bíblia, nessa versão, está ali no telão, ó. E cheguei a Jerusalém. Feche seus olhos por um momento. Deus, nós já cantamos louvores ao teu nome. O Senhor já foi entronizado aqui nesse lugar. Não aquilo que nós queremos ou escolhemos ouvir, mas aquilo que nós precisamos. Abre, Senhor, o nosso entendimento, abre os olhos do nosso coração, abre, Senhor, os nossos ouvidos, para que possamos não apenas ouvir, mas reter e colocar em prática. Fala conosco nessa noite, não te cala, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Pode se sentar, por favor, querido? Glória a Deus. Neemias é um livro muito conhecido. Se você nunca leu, provavelmente você já ouviu alguma mensagem, seja aqui na igreja, ou no YouTube, ou sei lá, em qualquer outro momento você já ouviu pelo menos o nome desse cara. Neemias foi alguém que mudou a história do seu povo. Foi alguém usado por Deus, levantado por Deus para influenciar um povo que estava voltando do exílio e estavam agora se deparando com a Jerusalém toda destruída. Estavam sem esperança porque acabaram de voltar do era reconstruir a cidade. Neemias, ele também foi levado ao exílio. E nesse tempo Neemias ele vai servir a um rei, o rei da Pérsia. E este rei vai desenvolver um papel muito importante no chamado, na vida de Neemias. E nessa noite eu quero falar com você sobre 4 lições que nós devemos aprender com Neemias. Esse é o tema da mensagem, 4 lições que eu aprendo com Neemias. Se você for ler todo o livro, ele é muito rico em contexto, em história, e nos inspira muito. Mas eu quero tirar de toda essa história hoje apenas 4 termos, 4 temas, por causa do nosso tempo. Mas se você puder investir em estudar, em conhecer, em fazer um propósito, eu já vi várias pessoas fazendo propósito baseados no livro de Neemias, 52 dias de oração,
ou oração pela restauração dos muros, das portas que foram queimadas, enfim, você vai ter muita inspiração de Deus, com certeza, nesse livro. Neemias, então, foi um personagem muito importante na história do povo de Israel, do povo judeu, e ele vem nesse período muito difícil. O povo foi levado cativo, agora para uma cidade destruída. E Neemias, ele não volta a Jerusalém, ele permanece agora servindo o rei Artaxerxes, primeiro rei de ler, e ele pede notícias a respeito de Jerusalém. Ele pede notícias a respeito notícias que ele tem não são boas notícias, não são notícias favoráveis. A pastora Michele falou semana passada um pouco sobre isso, sobre o passar por aflições. No mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo. E se tem uma coisa que o crente é expert em viver, são más notícias. Não sei você, mas para mim, às vezes o que todo mundo faz, por mais simples que seja, se transforma em algo difícil, em algo desafiador. Neemias agora ele está servindo ao rei, mas quando ele ouve essa notícia a respeito do povo, dos seus irmãos que voltou para Jerusalém e encontrou a cidade destruída, ele tem algumas ações muito comuns a nós nos nossos dias. Eu queria que você fosse comigo para o capítulo 1. Volta ali, vira sua página talvez. Diz assim: dezembro, no 20º ano do reinado, estava na capital do Império Persa. Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com mais alguns homens. Perguntei-lhes pelos judeus que haviam voltados, que sobreviveram ao cativeiro, a respeito de Jerusalém. Ao cativeiro, e estes estão vivendo lá na província, passando por grande tribulação, privação e humilhação. Os da cidade queimadas. Todos, tendo ouvido este relato, assentei-me, chorei amargamente, lamentei por alguns dias e coloquei o Senhor. Primeira coisa que nós aprendemos com Neemias é que as más notícias elas vão chegar. O tempo difícil ele vai chegar. Outro dia eu conversava essa semana. E ele falando que, pastor, como eu não sabia que ia passar por tanta luta. Eu fui para o encontro com Deus, aí agora faço parte do louvor, e eu estou fazendo coisas que eu já tinha parado de fazer há muito tempo, buscando a Deus, servindo ao Senhor, mas quanta luta. E eu disse para ele: você esperava outra coisa? Você esperava outra coisa ao se colocar contra o sistema, ao se colocar contra as coisas desse mundo? Você espera paz das pessoas que nós carregamos? Notícias difíceis, notícias trágicas, elas vão chegar. Problemas com a educação dos filhos, ou com o trabalho, com a vida financeira, eles vão acontecer independente do seu nível de espiritualidade, do seu nível de santidade, do tempo de igreja, embora isso não a ninguém. Eu me surpreendo muito mais com os jovens, com os que estão chegando agora, que têm fome e sede de conhecimento, do que com os carcamanos que estão aí balançando o beiço e chorando. Parece o povo na reconstrução do templo, lá em Esdras. Enquanto a nova geração celebrava a construção do templo, a glória do templo que Salomão construiu, não conseguiam experimentar o novo, porque estavam presos ao passado. Então tem muito crente velho dentro da igreja que se acha muito espiritual, muito relevante pelo tempo de casa, mas na verdade está todo engruvinhado, todo atrofiado. Enquanto muitos dos jovens que chegaram agora, e o jovem não falo apenas na idade, mas de tempo de caminhada, de conhecer a Deus, estão correndo, estão voando, estão crescendo, porque tem fome e sede da presença e da palavra de Deus. O povo agora estava ali desolado, as notícias são ruins, o Neemias fica abatido com as notícias más, e ele diz ali: olha, eu chorei, ele fala, eu me assentei, eu chorei alguns dias. Sabe, não é pecado nenhum
não é problema nenhum. A Michele falou semana passada sobre as aflições. Não é problema nenhum no tempo da aflição você se sentir cansado, no tempo da aflição você se sentir desanimado, no tempo da dificuldade você olhar e procurar a Deus e não encontrar. Você talvez até balançar a sua fé. Lembra de João Batista quando ele está preso e ele diz: olha só, vão até Jesus e pergunte se este era o Messias que eu tanto esperava. João Batista, o cara que foi a voz que clamava no deserto, preparando o caminho do Senhor, aquele que quando batizou a Cristo, ouviu a voz dos céus, viu os céus abertos, dizendo: esse é o meu filho amado. No tempo difícil, a sua fé se abalar. O problema não é passar pelo momento difícil e sentir, porque nós temos que sentir. Nós não podemos criar também uma cultura do super crente, aquele que não se abala por nada, aquele que não chora por nada, aquele que ainda sentimos. Mas a diferença está em que Neemias passou por tudo isso. Ele fica abatido, ele chora, ele lamenta. Mas existe não para nesses pontos. E muitos de nós não conseguem viver o então. Mas então eu me levantei, eu orei e eu jejuei. Nós precisamos aprender como cristãos, meus queridos, a esse então. O mal ele vai acontecer, os problemas vão bater a porta, por mais perfeito que seja a sua vida. Talvez o problema não seja financeiro, mas a sua saúde, ou é o financeiro e a saúde, ou sei lá, não sei qual é a sua vida, mas não fique tanto na amargura o resto da sua vida. Se levante, ore, jejue. Nós aprendemos com Neemias que quando as dificuldades chegam, nós precisamos ter sim, sentir no corpo aquilo que a situação nos exige. Às vezes é um luto, às vezes é uma doença, às vezes é um problema financeiro, um problema no casamento. Sinta, mas não fique na dor. Sinta, mas não fique nesse lugar de sofrimento. Depois que você chorou, lamentou, pranteou, levante-se e entra na presença do Senhor. Muitos no momento da dificuldade, em vez de correr para Deus, correm de Deus, pensando que isso vai resolver o problema. Na verdade, você está conquistando mais um problema para si. E Neemias, depois de tudo isso, ele se levanta, ele ora, e você vai ler no capítulo 1, a oração que ele faz a Deus. E aí no dia seguinte, ou talvez dias depois, ele fala que dias ele ficou amargurado, dias seguintes, ele era copeiro no palácio, ele cuidava da bebida, da alimentação que o rei comia. Ele estava lá, dias depois das más notícias, ele permanecia servindo. E a primeira coisa que nós aprendemos com Neemias é que nós precisamos servir com integridade em todo o tempo. Em todo o tempo e com integridade. Mesmo estando abatido, mesmo estando com o seu rosto triste, ele está servindo ao Senhor. E deixa eu te dizer mais uma coisa: servir é uma escolha. Diga para quem está do seu lado: servir, diga para ele, é uma escolha. Você decide servir. Você decidiu estar aqui nessa noite. Quantos poderiam estar aqui, mas não estão? Não estão porque estão trabalhando, as aulas voltaram no meio do caminho. Esses não puderam vir porque houve um impedimento. Mas quantos outros não estão aqui porque decidiram não estar? Quantos outros poderiam estar servindo na casa de Deus, na igreja, no diaconato, no louvor, no ministério infantil, no pessoal que limpa a igreja? Quantos poderiam servir, mas por decisão decidem não se envolver? Servir é uma escolha. Neemias tinha todos os motivos, todas as. Ele poderia dizer ao rei: olha, eu não vou me apresentar hoje porque eu estou amargurado, porque eu estou triste. A cidade dos meus pais foram destruída. A Jerusalém que eu conhecia não existe mais, então eu estou triste.
Então eu vou pegar um atestado e não vou hoje, rei. Então, pastor, olha, hoje eu não posso ministrar porque eu não estou bem. Olha, líder de célula, eu não vou levar o estudo porque eu não estou legal hoje. Oh, Jesus amado, vai esperar ficar bom? Isso nunca vai acontecer. Eu tinha uma tia que ela falava assim: fumar. Eu falei, você não vai nunca, tia, porque, pelo amor de Deus, você quer curar para depois procurar um médico? Tem que procurar quando está doente. Tem que procurar quando não. Eu tenho que ir. Mas não está do jeito que eu imaginava, não está do jeito que eu gostava. Mas servir é uma escolha. E eu escolho servir ao Senhor em todo o tempo. E se não for assim, não existe. Não há medida, não há uma medida menor. Mas é muito cobrança. Ela está tendo escola, a pastora Lúcia está dando aula, minha sogra está dando aula, o pessoal dos homens estava ensaiando. Mas todo dia, assim, segunda-feira tem isso, daí terça-feira tem culto, quinta-feira tem isso também, quarta-feira tem isso também, quinta-feira tem célula, sexta-feira eu ensaio com a galera, sábado tem culto, domingo a gente está aqui de novo, e é isso. Mas é muito, Michel, mas querido, é escolha. E é assim que a banda toca. E se eu não aguento, meu irmão, pede. Nós não vamos adaptar as coisas à minha vontade, ao meu desejo. Eu vou fazer as coisas como elas têm que ser feitas. E se essa é a visão, Neemias, ele nos ensina isso, porque ele vai servir mesmo estando mal. Sabe? E ele vai servir mesmo nas piores circunstâncias. Não espere o tempo favorável chegar no seu casamento. Quando meu casamento estiver em paz. Quando a célula estiver assim, assado. Quando o pastor olhar para mim e me cumprimentar. Sirva independente das circunstâncias. Esteja pronto para servir em áreas que talvez você nem imaginava. Todo mundo olha para algumas áreas da igreja com mais brilho, né? Com um olhar assim mais apaixonado. Nossa, quero participar daquilo porque é relevante. Ou quero fazer aquela coisa porque é especial. Mas às vezes o Senhor está te levando para um outro caminho. Deus está te apresentando uma outra oportunidade. Então esteja disposto a servir em áreas que talvez você não imaginou. Eu quero cantar, eu quero pregar, eu quero dançar, eu quero... Mas o Senhor talvez está te dando uma oportunidade de você começar limpando a igreja, organizando as coisas, fazendo cueca virada. Bora servir. Você precisa se envolver, escolher se envolver. Existe uma janela na igreja que nós falamos que é 80-20. 80% da igreja não faz nada, enquanto 20% faz tudo. 20% doa o trigo, faz a coxinha, compra o frango, dá o óleo, frita a coxinha e ainda compra a coxinha depois para comer. 20%. E os outros 80% são tudo engenheiro de obra pronta. Por que coxinha de novo? Por que não fez pastel? A mão é muito fácil, meu querido. É muito bom. Agora coloque a mão no arado e depois venha conversar comigo. Porque talvez você não concorde com meus métodos, mas eu estou com a mão no arado. Bora. O pastor está viajando, então não dá nada. Pastor no YouTube, Deus abençoe. Brincadeira. Outra coisa que eu aprendo com Neemias, está lá no capítulo 2, do verso 1 ao 2. Quando ele vai servir o rei, depois desses dias de angústia, de amargura, ele vai dizer assim, lá no capítulo 2, versículo 1 e 2. No mês de Nissan, Abib, isto é, entre março e abril do 20º ano de Artaxerxes, na hora de servi-lo o vinho, levei ao rei. Nunca antes eu havia me apresentado com semblante de tristeza. Diga para a pessoa que está do seu lado com todo amor e carinho. Se não for com amor, fala assim, o Michel que mandou falar. Fala assim, sirva, mas com alegria. Porque tem uns irmãos que vêm servir que está parecendo, está carregando o caixão do pastor. Misericórdia, Senhor. Vem para a igreja arrastando corrente. Está na escala, parece que está no matadouro. Vai para a célula, parece que não sei. Fica em casa então, meu bem. O pessoal faz parte do núcleo da célula e está lá morrendo. Quem foi no culto domingo? Quem quer compartilhar alguma coisa? O núcleo da célula fala. Aí o visitante está lá, olha, a célula benção, né?
pessoal que é da igreja, o pessoal que foi no culto, ouviu a mensagem, não quer compartilhar. Se vai servir, sirva com alegria. É uma escolha bem feito. Servir ao Senhor com alegria é um mandamento, é um ensino. O salmista nos ensina isso: celebrar a Deus com júbilo, com vozes de júbilo, e servir ao Senhor com alegria. Agora o povo vem se arrastando, o povo do louvor vem se arrastando. O ministro começa o culto, parece que está no velório. Se for velório da minha família, tá bom. Quando é velório da minha família é animado. Mas boa noite, irmãos, paz seja convosco. Pelo amor de Deus, já queimou a partida. Sabe? Com alegria. Não estou dizendo que você não vai sentir cansaço, não vai ter dias difíceis. Mas mesmo assim, quantas vezes nós somos renovados enquanto nós servimos ao Senhor? O pregador quantas vezes está pregando para si mesmo? O ministro de louvor está cantando e falando para o seu próprio coração: aquieta-te a minha alma, pois ainda o louvarei. O diácono está ali na porta, sorrindo, aleluia, cumprimentando a pessoa. Está cobrando aquele que não vem no culto de domingo. Mas está lá, com alegria. Você chega para o diácono, sabe aquela pessoa que pega nas pontas dos dedos? Pelo amor de Deus, paz de mão, com alegria. Ele nunca antes esteve triste diante do rei. Mas isso chama a atenção do rei e ele fala: o que é que você precisa? O que é que está acontecendo com você, Neemias? Segunda coisa que eu aprendo com Neemias é que Deus sabe o que nós precisamos. Deus te conhece. Não estão bem, eu tenho que estar com um sorriso no rosto, eu tenho que estar para cima mesmo que tudo está mal. Bem-vindo. Não resolve nada. No máximo que você vai me dizer é tenso, porque quando a gente não sabe o que dizer, a gente fala é tenso. Me dá um tapinha no ombro e eu vou continuar chorando e lamentando. Agora, se eu, mesmo triste, do rei, diante do Senhor que me conhece, Ele sabe das minhas necessidades. Quantas vezes eu vi pessoas aqui com a luz cortada, passando necessidade em casa, sem reclamar para ninguém, sem chorar para ninguém. Quantos cultos vieram chorando, mas vieram, estavam aqui diante do Senhor, porque Ele conhecia a sua necessidade. Quantas vezes, meus queridos, o pastor também tem suas lutas, tem seus problemas, mas a gente está aqui para ouvir o seu problema. Pastor não é nada, mas nós estamos aqui porque eu não preciso lamentar com você. Eu só preciso estar diante do rei, e Ele conhece as minhas necessidades. Deus conhece as suas necessidades. Então vai servir na célula com alegria, vai servir na célula com gratidão, com fidelidade, e o Senhor que conhece as suas necessidades te vê. Ele mesmo diz: olhem para os lírios do campo, olhem para as aves do céu, não semeiam, não fiam, e eu digo que nem Salomão se vestiu com qualquer uma delas. Se o vosso Pai dá a estes essas coisas, como não dará a vós, homens de pouca fé? Não fiquem preocupados quanto ao que comer, ao que beber, ao que vestir. Palavra do Senhor. Palavra do Senhor. Então a gente quer ficar tristinho, amargurado, para que o irmão veja. De valorizar, né? Olha, porque eu estou tão triste, irmãos. Porque é só luta, é só guerra, é só batalha. O diabo faz, o diabo acontece, o diabo chuta as latas lá de casa. Mas vamos louvar o Senhor. Meu querido, conta aquele que resolve os teus problemas. Fala com aquele que te levanta, que te põe de pé, aquele que te sustenta, aquele que te chamou, te escolheu, te fortalece. Está na reunião de família. Você é o crente, você é o pastor da tua casa, você é o pastor da tua família, dos seus. Aí olha para o pastor, é só derrota, só misericórdia. Deus conhece as nossas necessidades. Assim como o rei olhou para o rosto de Neemias e percebeu que algo estava errado, também Deus olha para nós, Ele sabe exatamente de todas as nossas necessidades.
Só que sabe qual é o problema? Que tem coisa que nós chamamos de necessidade, mas para Deus é futilidade. E aí a gente fica triste, amargurado, porque Deus não me deu o que eu necessitava. Porque na verdade não era uma necessidade, era uma futilidade. Para gastar naquilo que não é pão. Então às vezes Deus não está te dando porque não seja a sua necessidade, seja uma futilidade, seja para você mostrar para os outros, seja para você se ensoberbecer. Não sei se está certo. Então, o Deus também conhece, assim como o rei olhou e conheceu o coração de Neemias, Deus olha para nós e conhece o nosso coração. 2, do versículo 4 ao 8. Quando o rei percebeu que Neemias estava abatido, ele fala: Neemias, o que é que eu posso fazer? O que eu posso dar na tua missão? Sabe, nós aprendemos com Neemias para viver o novo de Deus. Você precisa pedir aquilo que está te faltando para viver o novo de Deus na sua vida. Nos seus relacionamentos, no seu casamento, na sua casa, no seu trabalho, na sua empresa, o que é que falta para viver o novo de Deus? É isso que temos que pedir ao Senhor. E não perder tempo pedindo coisas que não são importantes para este momento. Ele pede ao rei, ele pede liberação. Fala: rei, se for do seu agrado, me libera para ir até Jerusalém. Sabe o que nós precisamos da parte de Deus? Liberação. Diga aí, liberação. Porque é Deus quem libera todas as bênçãos sobre nossas vidas. Ele é a fonte de todas as bênçãos. Muitos estão preocupados em ter a bênção, o agrado, a aprovação dos homens, mas pouco interessante. É Deus quem libera sobre nossas vidas. A palavra diz que o homem não pode receber coisa alguma, a não ser que do céu lhe tenha sido dado. Você não teria uma casa, você não teria um trabalho, você não teria uma família, você não teria nada se do céu não te fora dado. Então nós precisamos buscar em Deus liberação. Nessa noite nós vamos orar, culto de oração, ore: Deus, libera sobre mim aquilo que eu preciso para viver a tua vontade. Libera sobre mim aquilo que eu preciso para cumprir o teu propósito. Libera sobre a minha casa, sobre o meu casamento, sobre a minha célula, aquilo que está faltando, Senhor, para que a gente viva a plenitude da tua vontade. Peça ao Senhor liberação na sua vida profissional, na prosperidade, na vida financeira. Peça: Senhor, me libera para abençoar a outras pessoas. Me dá, Senhor, para que eu possa dar a outros também. Mas nós pedimos ao contrário: Deus, eu quero para mim, só para mim. Peça ao Senhor que te dê uma liberação nessa noite. Talvez a tua célula, a tua rede esteja aí difícil, as coisas não fluem. Deus, libera sobre a minha célula, libera sobre o meu anfitrião entendimento, sabedoria. Tem uns que a gente tem que... É terrível. Fala na hora errada, fala o que não tem propósito, está contra a visão. Esse você pode orar para Deus fechar a boca, porque daí ele não vai te atrapalhar na célula. Mas do contrário, Deus libera entendimento, libera graça, libera crescimento, liberação. Ele fala: rei, me libera para eu ir, para construir os muros, as portas da cidade que foram destruídas. Outra coisa que Neemias pede: provisão. Provisão. Rei, me dê cartas para que eu possa ir até a floresta e pegar madeiras para construir e reerguer as portas da cidade. Liberação e provisão. O que é que te falta hoje? Qual é a tua necessidade hoje? Peça ao Senhor Deus: provê na minha vida. Provê talvez sabedoria. Provê, Senhor, talvez no meu coração amor, porque eu ainda não tenho. Provê, Senhor, entendimento, porque me falta. Provê, Senhor, paciência curto. Oh, Jesus, vai falando, fala que o pregador prega para si mesmo. Provê, Senhor. Você precisa que o Senhor venha prover na sua vida.
aquilo que te falta. E deixa eu te dizer, Ele já nos deu tudo. O Espírito Santo está aí. E o fruto do Espírito é bondade, longanimidade, mansidão, domínio próprio, alegria, paz. Meu Deus, se você tiver tudo isso, não te falta mais nada. A provisão que nós precisamos do Senhor já está à nossa disposição. É apenas a questão de nós nos apropriarmos, de nós buscarmos conhecimento. Eu quero tanto levar o estudo na célula, mas eu não sei. E não faz as escolas também. Eu quero tanto ser um líder de célula, mas não sei, mas não participa do trilho do crescimento. Não vem para a escola de líderes. Eu quero tanto participar de um ministério da igreja, isso, aquilo, mas não se envolve, não está disponível. O ensaio é sexta-feira, 8 horas. Não posso. E quer que Deus provê o quê? Tem uma música que nós cantamos na igreja, né? Deus provê o fogo e eu o sacrifício. O sacrifício é da nossa parte, meu querido. Sacrificar o nosso tempo, sacrificar nossas finanças, sacrificar nosso tempo em família. Faz parte. Célula, né? O pai, a mãe, os filhos, todo mundo vai, todo mundo serve ao Senhor, tem um tempo de comunhão, depois todo mundo volta junto. Sacrifícios. O que você precisa que Deus venha prover na sua vida, nessa noite, na sua célula, líder de célula, vai pensando aí. Deus, eu preciso de uma... Senhor, eu preciso de uns jovens, adolescentes que sejam poderosos em Ti, que amem ao Senhor. Deus, nós precisamos de homens que são corajosos, fortes, que vão servir ao Senhor sem medo, que vão enfrentar o que for necessário. Peça ao Senhor o que te falta. Peça a provisão. Outra coisa que ele pediu ao rei, proteção. Neemias, ele vai, pega as cartas, recolhe o material que ele precisava, e ele ainda vai com uma comitiva de oficiais para guardar em toda a viagem. Proteção. Nós precisamos de proteção, gente. Diga ao Senhor, Espírito Santo, protege meu coração para não ser orgulhoso com facilidade. Protege-me, Senhor, porque comigo mesmo eu me perco. Protege-me, Senhor, de mim mesmo. Eu gosto muito quando a Bíblia fala, tem um texto, uma passagem bíblica bem interessante. Miriam se revoltou contra Moisés. Afinal de contas, Deus só fala através de Moisés? Como que pode? Está errado. E ela fica leprosa. Se você já leu a história, você vai saber disso. Ela fica leprosa. E é interessante que o testemunho que Deus dá acerca de Moisés é muito, muito, muito legal. Ele fala assim: Moisés era um homem bom e manso. Senhor, eu preciso disso. Me dá mansidão. Provê, Senhor, a mansidão. Precisamos de proteção. Nos atrapalha. Deus protege, Senhor, minhas emoções. Protege meu coração. Alguns Deus tem que proteger até a mão, para a gente não dar na cara de ninguém. Eu sei que irmão, é luta. Mas precisamos buscar em Deus. E para nós encerrarmos, a última coisa que eu aprendo com Neemias, é que Neemias, ele guarda aquilo que Deus deu a ele, para o tempo certo. Está lá no versículo, no capítulo. Neemias, ele chega na cidade, está toda destruída, os muros estão destruídos, as portas estão queimadas, e de noite ele sai com um moço e vai caminhar pela cidade. E ele diz lá no versículo 12: eu não contei a ninguém o que Deus havia colocado no meu coração. Aprenda a guardar no seu coração aquilo que Deus te deu, e a comentar e a contar para poucas pessoas, para pouquíssimas pessoas, e em alguns casos a contar para ninguém, porque são coisas que Deus colocou no seu coração, para um tempo específico, para um tempo certo. No versículo 16, Neemias diz: nem o pessoal da comitiva que estava comigo, ninguém sabia daquilo que queimava no meu coração. Então aprenda a aguardar. Deus nos dá uma palavra, uma promessa, Deus nos aponta um caminho, um destino, mas pela nossa boca, pessoas, e aquilo acaba se tornando um peso para nós.
uma frustração para nós. Sabe? Comece a guardar, comece a gerar coisas no seu coração, no seu casamento, seja uma viagem, seja uma faculdade, seja um desejo de ser um pastor, aleluia, seja o desejo de ser um ministro de louvor, um músico, trabalhar com ministério infantil, qualquer que seja o propósito que Deus colocou no seu coração, aprenda a guardar e a aguardar, porque no tempo certo vai acontecer. Depois que ele vai pela cidade, vê tudo o que aconteceu, ele chama todo mundo e diz: eu vim aqui para reconstruir os muros da cidade. Neemias, o seu nome significa, todo nome, já falei para vocês, todo nome judaico, né? Eles têm um significado. E muitos olhavam para Neemias apenas como copeiro, mas ele não era copeiro. Talvez olham para você como baterista, como o cara do violão, o cara que canta, ou o cara que trabalha o anfitrião de célula, faz parte do núcleo, mas isso não te define. Isso não te define. Porque olhavam para ele apenas como copeiro. Mas quando ele começou a obra, quando ele começou a reconstruir o muro e reconstruiu em tempo recorde de 52 dias, o seu nome fez mais sentido. A cidade que estava desolada agora era uma cidade reerguida. E o nome Neemias, o Senhor consola, se tornou verdade para aquele povo. Deus estava consolando aquele povo, aquela nação. Que nessa noite nós sejamos Neemias, que nas nossas células nós sejamos Neemias, reconstrutores e não demolidores. Que nós sejamos daqueles que ouvem, daqueles que servem com alegria, servem em todo o tempo. Que nós sejamos daqueles que sabem que o Senhor conhece as minhas necessidades, as minhas limitações e confia nele. Que nós possamos aprender a pedir ao Senhor tudo aquilo que nos falta. E que possamos também guardar no nosso coração aquilo que Ele já falou ao nosso respeito. Ainda que as pessoas não vejam, ainda que não seja palpável, mas eu sei o que Deus falou ao meu respeito. Eu sei que eu vou viver a vontade do Senhor para a minha vida, em nome de Jesus. Fica de pé, por favor.